Gato Chame. Oi, gente bonita. Tudo bem? Então, hoje vamos ter a nossa live com o Alberto Pereira Júnior, um dos amigos que eu amo. O estilo dele, a pessoa, os blocos, tudo. Alberto é maravilhoso. A gente vai falar sobre as referências dele, estilo, o que ele tem pensado, sobre a moda e sobre a vida dele também. Eu tô aqui nesse friozinho. São Paulo tá frio, então tô todo encapuzado, vocês podem ver. Vamos ver se ele entra. Vou aqui chamar umas pessoinhas para a live. Os migs, tudo. São 2:07 ainda, então tudo bem. Tem tempo ainda. Eu queria dizer que eu vi a coleção da Prada ontem. Queria fazer um vídeo sobre isso, mas eu acho que vai ficar para outro dia. Vocês estão ouvindo barulhos de trás, então eu tô em casa, tá, gente? Só pra avisar. Aí vocês vão ouvir alguns barulhos mesmo. Alberto, cadê você, Alberto? Chegou! Vamos lá. Oi, André. Você é o próximo, viu, André? Tá convidado. Você aceita meu convite. Hello, Oi! tudo bom? Tá me ouvindo, amigo? Tô ouvindo. E você, tá me ouvindo? Tô. As pessoas estão ouvindo também, porque eu acho que responderam aí. André entrou, João entrou. Tudo bem? Tudo bem, e você? Muito obrigado por aceitar meu convite. Obrigado por me receber. Eu queria dizer que você foi um dos homens que eu pensei bastante nessa lista quando eu pensei. Que eu falei, Alberto, coloca qualquer coisa, gente, fica bem. Assim, tipo, é com shortinhos, a pessoa tá com shortinhos e fica bem, Bom, eu entendeu? acho que a gente vai falar muito sobre isso, né, durante essa live, porque eu acho que a gente vai perpassar muito sobre moda, estilo e autoestima, né? E acho que antes de a gente estar. É legal receber o biscoito né, do olho externo, mas acho que vai muito moda, para mim, já começando, minha relação com moda já é muito sobre mim, o que eu me sinto bem de usar. E é claro que eu sou antenado e tenho referências e gosto de me jogar. E fui entendendo também que eu me sentir bem com alguma coisa já coloca essa roupa de um outro lugar, de uma outra maneira, né, no mundo, né? É, mas eu gosto de Tá, dar de vez em quando. vamos começar você me dizendo quem é você, porque as pessoas provavelmente, quem não te conhece, para saber, porque eu listei todas as suas profissões, mas eu queria que você contasse. Olha, eu sou mais do que as minhas profissões. Eu sou Alberto, tenho 33 anos, sou paulistano, nascido e criado em São Paulo, de pais paulistanos. É, sou um artista, artista social, que eu brinco, misturo linguagens para discutir primeiro as minhas questões, e as minhas questões são questões de outras pessoas também, né? Negritude, homossexualidade, positividade, enfim, são questões, por isso que eu criei esse título, né? Entendendo que eu faço um monte de coisa e que às vezes as pessoas me conhecem de maneiras diferentes, seja eu trabalhei como jornalista na Folha há muitos anos, depois fui para o Sim. audiovisual, mas tenho um bloco de carnaval e produzo festa, apresento agora um programa de TV, enfim, eu faço tantas, sou ator de teatro, então tenho tantas atividades, né? Gosto de me jogar em tantas coisas que acho que todas convergem para a comunicação, para contar histórias minhas e dos outros e de temas que me importam e que se de alguma maneira importam a mim, mas também importam à sociedade, porque partem de recortes e de especificidades sociais, né? Ser negro, ser gay,
viver com HIV, enfim. Então, O contexto que você vive faz parte do seu ser, é isso que você quis exatamente. dizer. E eu sou parte da sociedade, então é isso que eu queria frisar. E nada contra, assim, eu acho que a arte ela é livre e deve. A arte pode ser mais política, pode ser mais entretenimento, pode ser as duas, pode ser tudo junto, né? Mas aí eu parto do meu recorte, né? Entendi. Não, eu quis dizer, na verdade, das suas profissões, porque assim, você faz muita coisa, você aparece em muita coisa. Não quero dizer aquele papo paulistano de ai, você entrega no trabalho. Não, não é na Mas, verdade isso. mas também. Eu acho que assim, eu te conheço, na verdade, da época da Folha até. Eu lembro que eu comecei a ler você, e aí depois eu comecei a ver que, meu, eu falei, gente, ele faz de tudo, ele não para, ele, tipo, ele é incrível. E aí depois a gente se conheceu pessoalmente, a gente teve toda a história do carnaval e tudo mais. Mas para entender assim, melhor as pessoas, eu queria que você me dissesse assim, como que você começou no teatro e como essa veia artística apareceu na sua vida, assim. O teatro, na verdade, foi minha primeira profissão. Com 5 para 6 anos, eu fiz uma peça profissional aqui em São Paulo. A minha professora no colégio, que eu estudei a minha vida inteira, ela era atriz, professora de educação artística, ela era atriz, e precisava de crianças, 3, 4 crianças, para uma peça que ela estava montando pela Companhia dos Menestréis, uma companhia tradicional aqui de São Paulo, de teatro, e a peça se chamava A Televisão Matou a Janela. Era uma peça bem doida, uma peça muda, muita expressão corporal, muita imagem, né? Muita coreografia, como não tinha texto, então era especialmente expressiva, jogo de luz, corpo, som. E eu era uma das crianças do desespero, se eu não me engano, que faz 93 isso, né? E ela escolheu eu, um menino japonês, o Eduardo, e uma menina ruivinha da minha sala, que eu esqueci o nome, que faz tanto tempo, que logo depois, inclusive, ela saiu do colégio. E a gente ensaiou durante um tempo e ficou em temporada, fim de semana. Então foi meu primeiro contato com teatro, com atuação, foi ainda criança e achei aquilo engraçado, divertido, curioso. É, fazer algumas coisas e ganhar aplauso no final, é isso? Que legal! Mas Ai, que de maravilha. alguma maneira ficou na minha cabeça isso. Eu sou de uma família muito extrovertida, né? Minha família, por várias questões, e depois eu fui entendendo isso ao longo da vida, no entorno que a gente morava, enfim, convivia, é, ela sempre foi muito comunicativa, sempre esteve nos centros das coisas. Então, no colégio, minha família inteira materna estudou no mesmo colégio que eu, meus primos. Então, os nossos pais, meus tios também eram muito presentes. Então, eu toquei na banda marcial do colégio. Meu pai e minha mãe viajavam com a banda. Enfim, era tudo muito... participavam das festas do bairro, cresci na Zona Leste, na Vila Carrão, né? Então, sempre tive muito estímulo para coisas artísticas, seja dança, seja tocar instrumentos, né? Toquei na banda marcial do colégio, teatro, mas sempre foi muito pensado como hobby, né? Como uma expressão, como uma brincadeira, não como uma profissão, né? Eu cresci com isso na cabeça. Indiretamente, eu cresci não ouvindo isso, mas assimilando que não tirando as excepcionalidades, né, de negros no samba, negros sei lá, como atletas, jogadores de futebol, o caminho da família teria que ser estudando, ter uma profissão mais normativa, mais tradicional, para continuar a história de ascensão financeira, social, que já meus avós, enfim, estavam trazendo para a família, né? Porque é isso, não citei jogador de futebol e samba não foi por acaso, porque de alguma maneira são os lugares que se esperam também as pessoas pretas e são lugares também cheios de preconceitos, né? O jogador de futebol, ele é só um atleta, um corpo, ele as pessoas pensam, né? Ele não pensa direito, não estudou, não fala direito. O sambista também. As Sim. pessoas não entendem o quão trabalhoso e além de talento, também esforço pessoal, prática para tocar um instrumento, um pandeiro, tocar um violão, cantar, enfim, compor uma música, criar uma letra de escola de um samba enredo, criar aquele desfile da avenida, né?
aquilo passa por tantas camadas de conhecimento técnico, mas também talento, conhecimento empírico, experiência de vida, mas na nossa sociedade, talvez as artes que a gente valorize são as artes eurocêntricas, né? E as artes que vêm de fora, mesmo não eurocêntricas, mas que são de fora. O que é muito local, a gente olha com um olhar meio folclórico, diminui, né? Coloca no campo do artesanato, não da arte. Sim, eu acho que na verdade a cultura é tratada dessa maneira no geral, né? Sim. Eu acho que para pessoas periféricas e pretas é pior ainda a situação, né? Porque a gente até vê nesse próprio desmanche agora da cultura, a gente tem visto as pessoas, tipo, são tratadas como, a sua arte não tem, sabe, validade, né? Tipo, não tem esforço que você falou. As Assim. pessoas têm muito, acho que são muitas caixinhas que colocam, né? E expectativas e comparações e sim, principalmente quando uma expressão artística vem da periferia e vem de um movimento social e cultural e político misturado naquele ambiente, não é considerado arte porque não veio da academia, né? Não tem o crivo acadêmico, não tem o crivo de uma pesquisa que veio de fora, ou de uma pesquisa geralmente embranquecida que se relaciona com filósofos e sociólogos e antropólogos estrangeiros, ou quando traz isso e faz esse mashup, essa junção do que é tradicional com o que é artístico, ainda assim está carregado de preconceitos, né? Mas essa foi minha caminhada. E então, de várias maneiras, eu levei a arte em paralelo a minha vida toda, assim, desde sempre, mas sempre sem olhar muito, sem enfrentar isso como uma vontade, quero fazer, quero mergulhar, né? Quando eu fui escolher o vestibular para fazer jornalismo, eu acabei escolhendo jornalismo como primeira formação, eu, na verdade, não sabia muito bem que curso fazer. Eu tinha um sonho de ser arqueólogo de criança. Mas ao mesmo tempo que eu pensei em fazer história, né, estudar história primeiro para depois especializar e fazer arqueologia, enfim, etc. Eu já tive esse insight que eu queria conhecimento da história, não queria ser professor de história. Nada contra professores, porque eu acho que eles, né, são fundamentais, mas eu não teria, eu queria ir para campo, eu queria ir para mergulhar nas expedições, escavações, enfim, arqueologia, já pensava de fato, né? Você tinha o lúdico ativado, na verdade, né? E eu já entendia que também aqui, não sei, eu queria, mas eu também não queria tanto, senão eu teria feito, mas eu também entendi que não era meu caminho, eu quero mais para conhecimento do que para seguir. E eu sempre fui uma pessoa estimulada muito em exatas e humanas. Meu pai é engenheiro civil e minha mãe é professora de letras. Ela nunca deu aula, mas ela se formou como professora, enfim. Então eu sempre tive muito apreço pelas exatas e humanas, mas muito mais facilidade, inclusive, para me comunicar e para escrever e para interpretar e para conectar os pontos. E aí eu pensando no vestibular, chegando, falei, acho que o jornalismo que de várias maneiras vai conectar essa comunicação com uma mobilidade e transformação social, é uma profissão muito importante, porque tem essa premissa social, embora não seja a única, Sim. e embora também eu nunca... Assim, eu tenho ideais, mas também nunca tive esse ideal, vou mudar o mundo. Eu não quero mudar o mundo, porque o mundo é muito grande. Eu quero me relacionar e trocar com as pessoas que estão perto de mim. E fazer com que essa troca cotidiana e horizontal com as pessoas que estão perto de mim, que eu conheço, de alguma maneira ajudem a movimentar. E esse movimento vai para todos os lugares, né? E aí escolhi jornalismo e já sabia também que eu queria trabalhar sempre no jornalismo, cobrir variedades. Então, cultura em geral, música, cinema, teatro, comportamento. Então, sempre já fui encaminhado por esse lado. Depois de um tempo, eu até percebi que isso era quase... eu só podia ir por esse caminho mesmo, porque eu estava conectando o meu desejo de arte, mas como eu não tinha encarado ainda, então eu tinha aceitado que até aquele momento eu seria um voyeur. Eu estaria participando dos ambientes artísticos, culturais, trocando e colaborando da minha forma, seja divulgando aquilo
perguntando perguntas que as pessoas podiam ter curiosidade, e, então estaria vivenciando, até às vezes em primeira mão, né, essas experiências culturais e reportando com os meus olhos, do que fazendo. Ainda não estava pronto para mergulhar e colocar a cara no sol para fazer mesmo. Mas eu acho que foi um caminho. Depois de um tempo, eu entendi que esse caminho só podia ter sido esse caminho mesmo. É, Eu queria até saber, na verdade, dentro desse caminho que você falou, você acha que a falta de representatividade, que você já falou que tinha pouca representatividade na arte, na cultura em si, e esse viés que você já tinha, essa noção que você tinha, esse olhar artístico e tudo mais, você acha que isso te levou a empreender mais e aí fazer coisas, tipo, porque jornalismo e comunicação é uma área muito que você cria sua própria voz para, sabe, para entregar às vezes um sentimento, às vezes uma necessidade que você quer falar alguma coisa. E eu queria saber nesse sentido, você acha que a falta de representatividade fez você empreender nessa área mais cultural mesmo? olha, eu não posso dizer nem que sim, mas nem que não. Acho que colabora e não dá para pensar minha vida sem as coisas que eu faço, sem ter sido jornalista. E de alguma maneira, antes de entrar na Folha, que assim, eu já comecei num grande veículo, né? Então eu já comecei com um sobrenome e uma voz, até isso me dando um respaldo claro, eu fazendo por merecer com o meu trabalho, né? É importante avisar, assim, carregar. Ninguém trabalha na Folha e não é bom, né? Tipo, Não é é sobre isso. ser bom, né? Mas eu acho que em qualquer lugar que a gente trabalha, a gente. Profissional, que eu diria, Não, né? Profissional. mas eu acho que é mais amplo, assim, todo lugar que a gente trabalha tem em qualquer área, tem, quando a gente está no emprego formal, inclusive, tem um respaldo, se ninguém te conhece, tem um respaldo daquele nome de empresa, mas aquele nome de empresa não é o Sim. suficiente para te alçar voos ou te fazer chegar longe. Também tem o seu trabalho, tem a sua dedicação, os seus interesses. E é claro, aí pensando nisso tudo, nessa soma, o destino ou a vida, o mundo estava contra mim, como está contra as pessoas como eu, pessoas pretas, brasileiras, gays, enfim, LGBTs, enfim, né? De alguma, assim, a estrutura está contra a minha pessoa. E se eu não tinha completa noção disso quando eu comecei, eu sempre soube, porque eu sempre fiz o teste do ombrinho, né? Eu sempre fui uma das poucas pessoas negras no meu entorno, seja no colégio que eu estudei, seja na faculdade, seja no Entendi. técnico que eu fiz, seja numa redação de jornal, seja nos eventos que eu frequento, pensando que eu furei uma bolha faz algum tempo que é um lugar que as pessoas pretas estão em posição de servidão, não estão como consumidores, não estão como possibilidade de voz para ser ouvida, né? Elas estão ouvindo, servindo. E desde sempre, mas é, desde, desde, a- desde o meu primeiro momento de entendimento sobre isso, ainda na adolescência, mas, claro, cada vez mais forte, crescendo, me tornando adulto, jornalista, depois mudando de carreiras e seguindo em frente, eu fui percebendo, tendo mais consciência disso. E talvez seja, não é o ovo e a galinha, né? A consciência vai trazendo responsabilidade, a responsabilidade traz Sim, consciência. sim. Eu queria, na verdade, que você complementasse, assim, eu entendo todo esse ciclo e tal, mas, assim, dentro dos projetos que você tem hoje, que você criou, até o seu bloco, os dois blocos, o próximo Trace, que, na verdade, é uma coisa super inédita e super, sabe, importante para a TV, eu acho que não só de proporcionalidade, que foi um termo que eu aprendi que eu acho muito bom, que a gente tem que ter mais pessoas e mais, sempre mais, não é essa coisa de ai, vamos ser igual. Não, a gente tem que ser sempre mais. Mas você acha que, assim, artisticamente, você acha que você fazia, você criava, porque você sentia falta que não tinha isso também? Artisticamente eu crio primeiro, porque eu tenho essa necessidade de me expressar. Primeiro sobre mim e por mim, Claro, né? E é óbvio que a falta de representatividade me move mais, né? Não quer, assim, já entendi que assim, não é que não tem representatividade, existe
para caramba, não tem a visibilidade, porque estamos em todos os lugares capazes de fazer o que quisermos fazer. É só que as pessoas só olham, no geral, as pessoas, né, a branquitude, a indústria, a estrutura, não olha muito além, fecha o olho, né, finge que não vê, mas existimos, estamos e produzimos. Mas eu sei que eu sou uma pessoa empreendedora, mas eu sou uma pessoa empreendedora primeiro por uma necessidade minha, mas talvez essa necessidade tenha sido moldada também e a partir da estrutura e da falta. Né? Não dá, eu não consigo Legal. separar. Eu sou fruto do Claro, meio claro, não dá. e Sim, reajo a esse meio. sim. E me conta como que surgiu o Domingão Não Vai, que essa história eu nunca soube. Nossa, domingo ela não vai Eu queria saber. cadeira com o Rodrigo e eu. A gente estava numa mesa de bar em 2015, falando sobre Ano Novo, né? Isso era novembro. Ah, onde a gente vai passar o Ano Novo? Nosso grupo de amigos. A gente, vamos pro Rio. A gente já tinha o ano anterior passado no Rio, tinha sido legal, alugado um apartamento e tal, fazer a festinha. Ah, vamos de novo. E aí a gente dá conversa ano novo, carnaval é tipo um mês e meio, dois no máximo. E ano novo, e carnaval? Ah, vamos viajar, sei lá, Recife, Salvador, ficar em São Paulo. Em 2015 para 16, em 2015 já tinha um movimento de carnaval rolando em São Paulo, já de um tempinho antes, né? Essa retomada do centro mais forte no governo Haddad, em 2013, mas enfim, a retomada do centro começa muito com a criação da virada cultural, né? Em 2010, por ali, e um pouquinho antes até. E aí Haddad chega e começa a olhar de fato para a cidade, principalmente para a malha central, como a rua como espaço de convivência, né? Não só para carros, para pessoas, né? A rua das pessoas, a cidade das pessoas. Ou é nossa, na verdade, né? A rua é nossa, exatamente. E é um movimento que, principalmente no centro-oeste de São Paulo, teve uma visibilidade, teve um investimento até dos empresários do entorno, enfim, teve uma mexida e revertiu também do carnaval ganhar cada vez mais pulso. Mas o carnaval ainda de São Paulo era muito o carnaval do pré e do pós. O carnaval mesmo, o fim de semana, né, os 4 dias de feriado já tinha coisa acontecendo. Vocês pegaram bem aquele ato que o carnaval explodiu? Tipo, vocês começaram bem A gente, na mesma época? em 2016, o carnaval já existia, carnaval de rua, mas o carnaval em Sim, sim. 2016 foi tipo assim, uou, ninguém esperava por aquilo. Foi tipo assim, o primeiro ano. Eu lembro que era Baixo Augusta, né? Que cresceu muito, né? Exatamente, exatamente, exatamente. Baixa Augusta ainda desfilava na Augusta, Augusta, exatamente. sim. Depois foi pra Consolação, enfim. Aí chegou Daniela Mercury, toda essa multidão começou a ficar. Então a gente brincou, se a gente tivesse um bloco de carnaval, né? Tá, mas o que seria esse bloco de carnaval? Eu e o Rodrigó, você conhece o Rodrigó, fomos crianças de Sim. 90, né? Fez aniversário essa semana, né? Ele fez aniversário. Beijo, Rô. Beijo, Rô. Fomos crianças dos anos 90. E crescemos com o que é considerado Axé Music, que é uma reunião de vários ritmos da Bahia, mas enfim, com o rótulo de Axé Music, explodindo A gente sabe a problematização do Axé Music, né? explodindo no Brasil todo e ganhando rádios, ganhando espaço na televisão, coreografias, Daniela Mercury, El Chan, Terra Samba, Olodum, etc, etc, etc. Então, a gente cresceu com esse ritmo muito forte, né? E as coreografias, e era uma época que realmente esse tipo de música, esse recorte musical, ganhou uma visibilidade e atenção muito grande. E até hoje, até em 2015, ainda já era clássico, né? O Axé nos 90 já era clássico. Tocava Sim. em algum lugar, as pessoas. A pessoa que tem zero physique de pessoa que curte axé, ou o heterossexual mais sisudo sabia a coreografia e sabia a música. Então, assim, todo mundo sabia. Eu digo que quem não foi jacaré na infância não se divertiu, né? Exatamente. E todo mundo meio que foi. É isso. Às vezes não dançando, mas olhando, vendo aquilo acontecendo. Não, eu rebolava, eu gostava horror, eu rebolava, eu fazia coreografia com minhas primas, eu era tipo. Que isso tem várias relações, né? Entre
estereótipo de maternidade, enfim. E aí a gente, beleza, então se a gente tiver um bloco, vai ser um bloco de axé. E qual que seria o nome? Seguro Tchan, Pau que Nasce Torto, Domingo ela não vai. E domingo ela não vai foi porque a gente queria fazer um bloco de axé. E já em 2015, um pouco antes, inclusive, a gente já estava numa discussão maior sobre feminismos, LGBT, direitos LGBTQIA+, enfim, já estava um movimento de retomada e lugar de fala, né? Então, se nos anos 90 era quase sempre o homem heterossexual cantando para a mulher rebolar na boquinha da garrafa, em 2000 depois de 2010, o homem pode cantar, mas a mulher só vai dançar se ela quiser. O LGBT só vai dançar se quiser. E vai ralar com gosto da boquinha da garrafa. E você pode estar dando risada por causa do duplo sentido, hétero tosco, topzera. Mas a gente está se divertindo porque a gente se reapropriou do nosso corpo. O corpo é nosso, a gente é livre Sim. quiser, desde que a gente tenha consciência e seja maior de idade e tenha vontade. Então a gente fez uma brincadeira, aproveitou que o axé é duplo sentido e fez esse duplo sentido. Se domingo ela não ia, domingo ela vai para quando ela quiser. Então a gente colocou o nome domingo ela não vai. Um bloco criado por dois homens gays, um homem gay branco, um homem gay negro, e convidamos a Mel, que era uma conhecida que eu tinha uma proximidade para ser a madrinha, a musa, que é uma mulher transexual, cantora, empoderada, enfim. Da O, né? Banda O, exatamente. Ela ainda era da Banda O. É na banda O, saudade. Saudades, saudades. Saudade. Ô, Roberto, vamos lá, eu quero saber mais sobre o seu estilo. Você se considera uma pessoa camaleônica, assim, tipo, que você muda muito? Ou você acha que você já conhece seu corpo, já conhece os seus gostos e você tem um visual meio que já definido? Eu conheço bastante o meu corpo, meus gostos, mas eu cada vez mais me sinto livre para brincar e não corresponder o que se espera de mim, ou que até eu já fiz ou já estou confortável a. Assim, eu entendi faz algum tempo que qualquer lugar que eu vá, eu vou ser olhado. E esse ser olhado não é um olhar. À primeira vista, não é um olhar bom. Eu sou um homem negro no Brasil. Eu vou ser olhado. Porque transito em lugares e. Aliás, em qualquer lugar que eu transitar, tem uma pecha do racismo estrutural que diz que um homem negro é perigoso, uma pessoa negra é perigosa, né? Que é perigosa, sentida, marginalizada, marginal, que então essa pessoa de alguma maneira ela não é confiável. Ela é um corpo desumanizado. Então essa é a primeira leitura que se faz de qualquer corpo negro que está na rua. E a gente aprende estratégias e é ensinado estratégias desde sempre para poder viver com isso. Então, quando eu era criança, e depois de um tempo fui entendendo, quando minha mãe falava, me arrumava, ou raspava meu cabelo, meu e do meu irmão, fazia questão que a gente tivesse sempre assim, com a roupinha super arrumadinha, bem passada, limpinha. Não é só por uma vaidade. Assim, a vaidade está em segundo plano ali. Aí é uma estratégia de sobrevivência. É para identificar Sobrevivência social mesmo, né? apesar de. Literalmente isso. Apesar de ser negro, ele é uma pessoa de bem, ele não é uma pessoa perigosa, ele estuda, trabalha, ele tá só seguindo fazer as coisas dele. Assim, essa é a triste verdade. É isso, né? Então, eu nunca tive, assim, Esse é o racismo estrutural que vocês vivem todo dia, é isso. exatamente, exatamente. Esse é um dos, né? Mas é isso. Sim, um deles. E então, a aparência, de alguma maneira, ela já entra na psique de uma pessoa negra, e claro, eu tô falando a partir da minha experiência, eu não falo por todos os negros, né? Não sou o Tolkien, eu sou o Alberto, que é negro. Mas para Sim. mim,
essa minha relação com a aparência, primeiro partia disso, e não era com uma coisa consciente minha, e também não era uma coisa consciente da minha mãe, mas era também. Era uma estratégia de sobreviver, é uma estratégia, uma tecnologia passada de geração para geração, sem ser Sim. verbalizada o motivo exatamente. Às vezes verbalizado, mas no geral simplesmente colocado em prática. Né? Quando eu entendi isso, e assim, é engraçado eu olhar minhas fotos até a faculdade e depois da faculdade, e mesmo assim, até a faculdade, depois da faculdade e até o meu período Folha, meus primeiros anos da Folha como jovem profissional, e a partir da Folha, sim, eu posso entender e até brinco como quase reencarnações, né? Porque primeiro, claro, quando você é criança, você adquire gosto, mas é um gosto a partir das referências dos mais velhos, A mãe do... enfim, em torno, né, possibilidades econômicas. Aí, na faculdade já eu começo, até antes, pouco antes da faculdade, mas na faculdade mesmo eu começo a me expressar mais quem eu sou, porque também estou convivendo com outras pessoas de outros universos, né? Eu cresci muito, sou paulistano, mas eu cresci muito no bairro, né? São Paulo é uma cidade enorme, mas como uma cidade enorme, cada bairro é quase uma cidade, né? A região do bairro que você mora, tirando as pessoas que... Periferia, você nasceu na periferia é outra realidade, Exatamente, não, e periferia, né? tem que também tirar, entender o termo periferia. Periferia é tudo que circunda o centro, né? Periferia... Não, eu digo isso, eu cresci na Não, não, periferia e eu sei como que as pessoas olham pro... eu sei, mas é que às vezes é legal que a gente às vezes repete tantas palavras, repete a palavra tantas vezes que ela perde o sentido ou ela ganha sentidos que às vezes são pejorativos ou não. E periferia não tem esse senso de Não, pejoratividade. não. Ela, Sim, entendi. na verdade, ela é a regra, porque o centro é pequeno, né? Mas assim, ainda assim, e eu cresci numa periferia mesmo, Zona Leste, mas uma periferia que não se olha como periferia, porque a Vila Carrão, então ela está no meio do caminho Sim, não. entre o É. centro e a... A conversa que eu tive com o Nilo sobre periferia foi isso mesmo. Ele falou, a periferia dita a moda e Sim. dita o comportamento da própria periferia. Não tem essa coisa de ai, tudo mais, sabe? Eu acho que é esse olhar que eu tô dizendo. Não, exatamente, exatamente. E aí, na faculdade, primeiro, meu cabelo, comecei a deixar o cabelo crescer, né? E deixar crescer sem planos. Não é que eu vou fazer aquele corte de cabelo ou fazer aquele black power, aquela trança. Não, eu vou deixar crescer, porque eu nunca tinha deixado meu cabelo crescer para mais do que 2 dedos, né? Então, Tá. eu vou crescer e vou ver. E aí foi quase um... Foi muito engraçado, é engraçado ver essas fotos. Porque tem vaidade, obviamente tem vaidade. Esse processo simultâneo com a minha descoberta efetiva e entendimento da minha homossexualidade, né? Porque também uma coisa é você ter atração por uma pessoa Sim. do mesmo sexo, outra coisa é você entender o que isso significa e aí se colocar no mundo e entender todas as relações implicadas, né? Então, eu estava me descobrindo enquanto Qual que é a sua vestimenta dentro disso? eu tava me apropriando das minhas características enquanto homem negro, também entendendo quais dessas características, enquanto homem negro que acessa uma classe média, média alta, é interessante para o jogo social e para o jogo afetivo, né? E encontrar esses vários não lugares, porque são não lugares, né? Porque não se espera corpos pretos acessando esses espaços, mesmo na comunidade LGBTQIA+, que somos maioria, porque se somos maioria de brasileiros, também somos mais bichas e mais pretas. Isso é, assim, estatístico. Mas ainda assim, no que se entende enquanto LGBTQIA+, ainda assim, passando por um crivo de localização centro-oeste paulistano, acesso, ainda estamos menos ainda, né? Então, fui... Não, eu li uma matéria outro dia falando que, assim, quem conta isso normalmente é hétero. Então, eles falam que a gente é minoria, entendeu? Exato, Então, exato, mais, é mais ou menos esse olhar. É a mesma coisa, quem faz a pesquisa é mais o branco, e o branco coloca o negro como minoria, né? É o olhar de cada um, né? Eu acho que é na verdade, super, não super... somos maioria numérica, mas somos minoria enquanto poder, né? Enquanto hegemonia, né? O 1% mais rico do Brasil detém 47% da renda da população do Brasil. Então, esse 1% é branco.
ponto. Então, eles têm mais dinheiro. E homem, a maioria também. Tem a questão do homem também. Exatamente. E aí eu fui, assim, fui entendendo mais e me arriscando mais no visual, mas aí no visual de colhendo referências, enfim. Também entendendo financeiramente o que eu quero gastar, o que eu não quero gastar, né? Conhecendo marcas e até às vezes. Mas sua referência vinha de música, vinha de celebridades, vinha de o que você lia, o que Era você uma via, era tudo, era meio que uma respirável. mistura de tudo, assim. Eu nunca peguei, assim, nossa, eu quero me vestir daquele jeito, assim, fotos de pessoas e essa roupa. Não, assim, que legal, que legal, que legal, que legal, que legal, que legal, que legal. Mas eu me conheço, assim, o que que eu gosto, o que que eu, como eu, né, assim, o que que eu vou fazer? Eu moro no Brasil, eu pego ônibus, eu vou de metrô, eu gosto de andar, sabe? Eu sou preto, assim, o que que, né, ainda vou circular por lugares que, opa, né, assim, hoje eu digo que assim, Sim. hoje eu gosto de usar zilhões de coisas, mas esse foi um caminho chegar, né? E ainda, quando eu acessei o jornalismo, trabalhando na Folha, aí também tinha um outro lugar, né? Tinha um lugar de uma expectativa. Primeiro, eu era muito novo, eu terminei a faculdade com 19 para fazer 20 anos e já estava trabalhando na Folha. Estava trabalhando como freela, depois fiz uma prova para trabalhar no Agora, que é o jornal local da Folha. Fiquei um tempo no Agora e depois eu fui para a Folha. E então eu já estava num lugar que, assim, também já. Um lugar que não tinha preto quase, numa posição relevante, jornalista, né? Jornalista tem uma função social, tem um peso social. Então também tinha que. A vestimenta também mostra, também empresta seriedade. Então é um jeito de. Né? É um código, na Um verdade, né? código social, exatamente. Sim, é mais importante a pauta do que eu. Então, eu não vou sair com uma melancia no pescoço, né? Principalmente nas primeiras Você histórias. não vai chegar de camiseta para entrevistar um político, né? Esse tipo de coisa. Exatamente, tem toda essa linguagem, esses códigos, que às vezes depois você entende que esses códigos estão estigmatizados e presos, mas assim, ninguém questionou, mas também ninguém se importa em alguns lugares e em algumas vezes. E é só porque alguém disse um tempo atrás, todo mundo está seguindo essa mesma regrinha, porque está seguindo que é cômodo, E aí tem a gente para quebrar, né? A gente para quebrar essas regras. é mais cômodo ficar no que está já. É complicado. É cômodo e é complicado porque também é pessoal, mas é mais cômodo, no geral, na aparência, você continuar reproduzindo um padrão do que você quebrar o padrão, sofrer as consequências ou as consequências que você acha que vai enfrentar, né? Porque também tem muito que a gente projeta. Enfim, mas aí depois eu encontrei Sim. o teatro. E quando eu encontrei o teatro, reencontrei o teatro, que era, inclusive, retomando uma das primeiras perguntas, depois de 6 anos na Folha, fazendo um monte de coisa, tá? Comecei primeiro escrevendo notinhas para Ilustrada online, tradução, umas pequenas notinhas. Depois eu fui ajudar a fazer o projeto do Guia da Folha Online digital, porque até então era só uma reprodução do papel, do guia do papel, no online. Sim. Aí eu fui pro Folha Comida Online, junto com a Aline, que era editora também do Guia Online. Aí eu fiz a prova no Agora, eu fui trabalhar com variedades no Agora, que era dicas culturais diárias no Caderno Show, que é o canal de variedades. Aí disso eu fui para trabalhar com um pouco de gastronomia no jornal, né? Porque também era serviço, uma coluna de bares. Aí um dia uma repórter, eu tinha um blog desde a época da faculdade chamado Zapping News. E Zapping porque Zapping de mudança, né? De mudança de canal, enfim, news de notícias, novidades. Zapiar, né? Zapiar. E aí, assim, e nesse blog, que era um blog meu, eu escrevia de qualquer coisa, todas as coisas que me interessavam, né? E que eu gostava. Seja um filme que eu assisti, uma balada que eu fui, alguma coisa política que eu li, enfim. E é por conta desse blog, isso era 2005, 2006, época de ouro do blog, primeira fase de ouro do blog de verdade mesmo, porque depois veio Facebook e aí os textos migraram para essas redes sociais, né? Eu conheci várias pessoas de bloggers, principalmente pessoas LGBTs aqui em São Paulo. E a gente começou a se frequentar, enfim, um grande grupo de blogueiros. Entre eles tinha o Sérgio Ripardo, que era o editor da Ilustrada Online.
E ele sabia que eu fazia Pedro. faculdade de jornalismo, e aí ele me convidou para fazer um freela na Folha. Foi assim que eu apareci na Folha pela primeira vez. E é engraçado, porque eu lembro quando eu decidi, falei pro meu pai que ia fazer jornalismo, meu pai falou assim, mas meu filho, eu não conheço ninguém na Folha de São Paulo, nem na TV Globo, como eu vou poder te ajudar? E foi bonito, fora da curva para a nossa realidade. Meu pai queria que eu fosse advogado, administrador, engenheiro, que nem ele, né? Uma profissão. Ele queria que você garantisse, na verdade, uma profissão mínima para ter um sustento, para depois poder fazer as coisas que quisesse. Público, meu pai é engenheiro, foi funcionário público de carreira, né? É o mesmo olhar da minha família, é engraçado. E não, é assim, a estabilidade, né? Pensar em estabilidade de vida, né? Assim, ter, assim, não é para fazer uma coisa que não gosta, mas vamos, a vida é dura. Pensa no mínimo confortável, né? Exatamente. Tipo A vida é isso. dura, meu filho, e a vida é dura para nós, enquanto pretos nesse país. Então vamos fazer né, o necessário para poder viver dignamente. Aí depois você, né, cria seu espaço no mundo. É uma preocupação, né? E aí, mas ingressei na Folha depois de 6 anos, né? Trabalhei. Aí fui para depois a Fabiola saiu do jornal do Agora e da Folha Online e aí eu assumi a coluna Zapping, né? E foi engraçado porque eu já tinha um blog Zapping News. Parece que eu queria aquilo, né? Parece que era uma coisa que eu queria. Eu conhecia a Fabiola, claro, a Fabiola já era grande Fabiola, já era a fofoqueira das estrelas, etc e tal. Mas assim, nunca o jornalismo de celebridade aconteceu na minha vida, não era uma coisa que eu almejava. Mas aconteceu principalmente porque eu encarei esse jornalismo, como de fato é, né? Existe notícia. É claro que eu entendo que algumas das notícias não têm a importância social como as notícias de política, as notícias de comportamento, as notícias da economia. Mas ainda assim é um mercado que movimenta a economia, que distrai Sim. pessoas, que entretém, que também informa. Se bem feito, pode trazer. Ah, e tem um viés social também muito forte, né? De Exatamente. mudança de vida, né? Exatamente. É também aspiracional. Assim, a gente pode falar de tantas coisas e falar de tantas coisas de Sim. maneira que chegue nas pessoas, inteligente, divertida, enfim. Acabei assumindo a coluna e virei esse colunista de TV, trabalhei na coluna durante quase 3 anos, e aí fui convidado para ir para a Ilustrada da Folha ser repórter de TV. Fui para a Ilustrada, fiquei um tempo, e aí teve alguns repórteres da coluna Mônica Bergamo, um estava com licença de saúde, outro ia mudar de área, e ela precisava de uma ajuda durante uma semana. E aí me emprestaram da Ilustrada Hum. para Bergamo. E a gente se conectou, se deu muito bem. Sempre admirei a Mônica, acho que uma puta jornalista, né, que entende que o jornalismo É a rainha dos furos hoje em dia, né? Ela faz muitos furos, foi, gente. né, desde que começou, assim, desde que ela subiu, ela já era uma repórter foda de política, foi para essa cobertura social que ela traz muita política e traz discussões muito importantes e foi uma escola muito importante para mim, né? Esse colunismo que também não é só sobre os famosos, é sobre questões políticas, entendendo as engrenagens das coisas. Trabalhei na coluna durante um tempo e numa reestruturação da Folha me convidaram para ser o editor do F5, que era o portal de entretenimento. Sim, eu lembro. E aí quando uma Você chegou a trabalhar com o Gabriel, Gabriel, com o Perlini? não, não, Com o Perlini? não, não, não. Isso foi em Tá. 2000 Deixa eu fazer uma pergunta. Continuando a sua carreira, o Trace entrou aonde nesse momento? Nossa, o Trace entrou muito depois, o Trace agora. Isso eu tô falando ainda de 2014. Não, eu digo assim, você estava trabalhando com imprensa até então. Assim, Tipo, não, não, depois não, para não. você migrar para Eu TV. saí da. Então, a minha encarnação audiovisual começou em 2014. Assim, quando eu saí, a Folha, mais uma reestruturação, ela era editor do F5, e a F5 ia virar uma parte, e ele ia virar uma parte de uma super editoria, que era a editoria Cultura e Entretenimento. E aí, então, a minha Sim. função de editor não existiria mais. E eu não podia ser rebaixado para assistente. Então, eu tive uma conversa como lá na Folha, eles, Alberto, enfim, a gente está fazendo essa mudança estrutural. Qual outra área do jornal você gostaria de trabalhar? E aí eu entendi que, assim, depois de 6 anos, assim, eu pensei muito rapidamente. Cara, eu fiz bastante coisa aqui. E acho que já tá bom.
E é claro, Entendi. e antes disso, isso foi em 2014, eu já tinha feito uma pós em cinema documentário, já tinha começado um flerte com audiovisual, e entendido que eu queria contar histórias não só como jornalista, mas também nesse lado, porque documentário, embora parta de uma realidade, de um fato real, ele não é realidade, ele não é jornalismo, ele é cinema, ele é uma interpretação do real. Então já Uma linguagem, é uma né? linguagem, já foi uma expansão da, do modo, da possibilidade de contar histórias. E aí eu pensei, não, eu quero trabalhar com audiovisual, eu quero estudar mais e já tinha feito documentários meus, pessoais, e eu, não, quero investir nessa área, quero ver, né, seguir nessa área e ver o que acontece. E aí, quando eu fiz o acordo para sair da Folha, em abril de 2014, a minha ideia era ir para Nova York, ficar o final do ano todo, ficar de maio até dezembro em Nova York, estudando, fazendo curso. Enfim, também nunca tinha ido, já tinha ido viajar várias vezes para fora do Brasil, mas nunca tinha morado, nunca tinha passado mais do que férias curtas de 2 semanas, 30 dias. Sim. Então queria também ter essa experiência, porque eu fui engatando colégio, com regular, com técnico, com faculdade, com trabalho, enfim. E aí eu decidi que eu ia viajar, mas eu recebi duas propostas para trabalhar na área aqui no Brasil. Uma no Rio, uma em São Paulo. Eu acabei aceitando a do Rio, a de São Paulo. A do Rio era para trabalhar no lado audiovisual, mas era para ser assessor de comunicação de um canal de TV. E ia ser legal, mas ainda ia ser um movimento voyeur. Não ia ser um movimento de colocar a mão na massa, e eu já tinha entendido que eu queria colocar a mão na massa. Queria aprender, queria desenvolver ideias e projetos e aprender como se faz isso. Então, fui para Nova York de férias, passei uns dias, passei quase um mês lá para passear e voltar para trabalhar. Foi a primeira empresa que eu trabalhei, foi a Fremantle Media, que é uma... Eu lembro que eu perguntei pra você alguma coisa, você já tinha voltado. Eu falei, mas achei que você tava lá Não, ainda. não, 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 não. Foi alguma coisa assim. Isso foi o ano passado. Eu tô falando de 2014. Ah, foi no ano passado Não, essa. Ah, essa foi a tua primeira eu vez, tá? ainda tô para trás, Fábio. Ainda tô para trás. Calma, Tracy aconteceu sempre. Não, eu achei que tivesse dessa vez, porque eu lembro que você falou, eu tô indo viajar, tá, vou ficar um tempo fora. Daí na hora que eu perguntei se já tinha voltado, eu falei, gente, como assim? Não, mas assim, isso eu tô falando de 2014, a transição de jornalismo para 14, tá? audiovisual, né? E já tem uma história de 6 anos no audiovisual. É porque eu faço, de fato, eu faço muita coisa e ainda continuo Não, eu lembro que você trabalhou em produtoras, trabalhou em distribuidoras, trabalhou em muitas coisas, né? bastante coisa e não parei de fazer coisa com imprensa, né? Eu faço de vez em quando colaboração em revista, em jornal, enfim. Então, né, eu não abandono os meus conhecimentos, eu vou somando esses conhecimentos para frente. Fui para Nova York, voltei, trabalhei na Fremantle como diretor digital durante um ano. E quando eu percebi que eu tinha aprendido muito com a equipe, Celso Tavares, Paula Barbizan, Daniela Buzzoli, já tinha conseguido desenvolver projetos, ajudar a adaptação de projetos aqui no Brasil, enfim. Mas minha função estava ficando um pouco pro lado mais comercial e eu queria ainda aprender mais criativamente. Recebi um convite de um amigo meu que trabalhava, que tinha feito estágio comigo no canal universitário, tinha criado um programa para a Nova MTV e fui ser roteirista desse programa, né? Eu lembro. O Móvel MTV. Foi incrível. Eu era o roteirista. Tava na TV, que era bem Eu legal. era o roteirista e o quarto apresentador, porque eram 3 pessoas, a Michi, que estava aqui até agora, a Luíta, Tava aqui, ela acabou de entrar, né? a Michi, a Luíta e o José Trace, e eu, que eram os apresentadores na TV, e na internet eu comentava, eu fazia takeover do Twitter da MTV, tinha um blog dentro do site da MTV para falar dos bastidores, coisas, enfim, que estava acontecendo no programa. E aí, depois de um ano, depois da temporada, dessa uma temporada, esse projeto era da conspiração, emendei um outro projeto na conspiração, que era o Corre Costura, que era um reality show de moda do Ecovitch, que ele costurava, Sim, eu lembro. horas ele costurava uma roupa para uma pessoa, para um convidado anônimo, para ele usar essa roupa numa situação especial da vida dele. Foi incrível fazer esse projeto, que foi, de fato, trabalhar, pensar sonhos ver a moda, mas a moda, como a moda, ela... Então, e aí até é uma para emendar essa pergunta. Você já tinha esse olhar, e aí você já tinha uma edição. Eu queria saber como que você edita seus looks hoje em dia. Você tem para comprar, para pensar, como você vai sair, você... Então, é engraçado, assim, para comprar, eu tenho comprado cada vez menos coisas,
E eu não tenho muito paciência para provar roupa. Eu não tenho paciência. E eu tenho um bom olho e para acertar nos meus tamanhos de roupa. Então, geralmente, eu erro muito pouco de proporção, de tamanho. E às vezes gosto quando eu erro. Quando fica menor ou fica maior. Eu gosto de brincar também com esses padrões, né? O que é certinho para você? Quem disse que a roupa tem que estar ali alinhada desse jeito? Imagina, a roupa é minha. Eu que uma coisa é uma roupa num cabide, outra coisa é a roupa em você, né? Você também a roupa te empresta o estilo, mas você empresta o estilo para a roupa. Então eu geralmente quando eu saio para comprar, eu saio porque eu preciso de alguma coisa ou tenho algum compromisso, ou alguma função e eu parei, mas para essa festa, ou para esse evento, ou para essa finalidade, eu preciso de uma calça, ou uma blusa, ou uma cueca, ou um short. E eu tenho isso na minha cabeça. E eu vou circular pelos lugares que eu sei que eu posso encontrar. Seja um shopping center, seja um brechós. Tenho muita roupa de brechó. Tenho muita roupa que também troco com amigos. A gente troca peça. Ou eu tenho feito isso com alguns. Estava fazendo mais antes, né, da pandemia. Mas de fato vou me desfazer, o guarda-roupa tá cheio, vou me desfazer de algumas coisas, não uso aqui, eu comprei, achei que ia usar, mas não usei. Tenho isso aqui, você quer? Para alguns amigos. E a gente troca roupa, enfim. Mas eu gosto muito de brincar e de ser muito. Não ser nada normativo. Se um dia eu posso estar super básico, outro dia eu vou estar super colorido, outro dia eu vou estar muito minimalista ou com cores terrosas, outro dia eu vou estar com neon, outro dia eu vou estar super decotado, mostrando polpa da bunda, mamilo, outro dia eu vou estar super fechado. Eu acho que roupa também tem muito sobre o encontro de ocasião, o que a gente sente, né, como a gente está se sentindo, Claro. qual que é a imagem que a gente quer projetar, porque também a roupa é uma armadura, né? A Sim, gente nem percebe concordo. isso, mas Se você quer ser um tom mais casual, você vai no casual. Se você quiser uma coisa mais. Você quer impressionar, você vai numa coisa mais forte. Eu sei, eu acho que é isso. exatamente, exatamente. E é isso, foi o teatro, principalmente teatro, minha reconexão com a arte, né, com o teatro principalmente, que paralelo a trabalhar com produtoras, eu comecei a me reconectar e lembrar, não só, eu já estava trabalhando no audiovisual, na parte de criação de projetos, de venda de projetos e tal. Mas eu também comecei a ser procurado para fazer publicidade. Meu visual, meu cabelo e tal. Então comecei também a estar à frente das câmeras, de alguma maneira. Então eu comecei a brincar com isso também. Aproveitando quais marcas que você faz coisas que você gosta, assim, que você faz com gosto, assim. Você tem marcas que você compra e você acha, tipo, que Cara, assim, tem muito sentido pro seu corpo? eu vou pensar assim, durante um tempo eu tive uma parceria com a Levi's, durante 2 anos. Um ano e meio, dois. E por conta de trabalhos na cidade, depois eu levei para o meu bloco de carnaval e tal. Então eu usei por muito tempo muita coisa da Leves, assim. E me agrada muito os materiais, o corte e a possibilidade de brincar. De repente você pega uma calça super tradicional zona, coloca uns rebites, rasga um pouco, ou coloca essa calça super quadrada com uma blusa completamente diferente, assim. Essa blusa aqui, por exemplo, E a Levi's, eu acho que aqui no Brasil é uma marca que ela incentiva isso também, né? Essa customização. sim. Mas ela é isso, ela agrada tanto pessoas mais tradicionais, porque ela tem um shape mais tradicional, mas se você tiver criatividade, inventividade ou se sentir livre para poder criar, você consegue transformar aquele padrão estético mais tradicional num style bem legal. Que mais? É, eu compro quando eu viajava mais assim para Europa e tal, eu gosto de muito, tá bom, as fast fashions, né? Então, Topman, Asus, porque eu gosto muito de camisa, gosto de sobreposição. Então, pego uma camisetona, aí coloco uma camisetinha junto, aí fica 2 camadas, aí coloco uma blusa, um jumper e pronto, com uma calça jeans, um chinelo, uma meia, uma bota, enfim. Eu gosto de Você gosta de brechó eu também? gosto de brechó, eu gosto muito de brechó. E em brechó, principalmente, a minha busca no brechó geralmente na seção considerada feminina.
né? Também Postura. Todas as gays vão na feminina, Em, Roberto. em loja, É, também em lojas de departamento, no shopping também dou uma olhada ali, porque de vez em eu tento quando, né, também. É um pouco mais difícil, eu acho que é um pouco mais difícil, mas eu tento também às vezes. eu acho que a gente precisa abrir, assim, é, e entendo que É, às vezes, pra mim roupa não tem gênero. Não tem história de exato, roupa tem gênero, não. Se tem para mim caimento também pra não tem, mim, para mim não tem. Mas vou usar. para a sociedade tem, né? Ainda tem roupa de menino e roupa de menina, né? Ainda vivemos esse país que fala que azul é de menino, rosa é de menina. Eu não, quero usar rosa e azul, eu quero usar só rosa, eu quero usar neon, eu quero usar tudo. Ó, a gente tá acabando o tempo, infelizmente, mas eu queria que você falasse o finalzinho das suas inspirações que você passou pra mim. Você falou que você tem uma inspiração muito com a causa negra, óbvio, com a militância LGBT. E aí você citou o Roger Cipó, o Emicida e o Thiago Amparo. E que se você tiver mais pessoas para citar, também pode citar. Ah, sim. E me falar também no final o que vem por aí do Alberto, porque assim, eu estou acompanhando, eu acompanho desde sempre, desde que te conheço, mas eu quero que as pessoas acompanhem também, né? Bom, você falou que você tinha pedido três homens, né? Então por isso eu falei três homens. Mas pessoas que eu admiro o estilo, a voz, a relevância na sociedade, Érica Malunguinho, Bia Ferreira, Sueli Carneiro, Djamila Ribeiro, é, minha mãe é uma mulher maravilhosa, Dona Cleonice, um beijo. Eu conheci ela aquele dia no bloco, Exatamente, que teve na Vai Vai. 67 anos. Assim, eu admiro muitas pessoas. Atualmente eu sou diretor, roteirista e apresentador do Trace Trends, que é uma revista eletrônica sobre cultura afro-urbana, né? Por conta do Covid virei o apresentador, eu era roteirista e locutor, e a gente chegou a interromper, a gente estava no final da primeira temporada da produção dela, e exibição ainda tinha episódios no ar. A gente chegou a interromper a gravação de estúdio das. Acho que eu travou. Peraí. Ah, o Roberto, volta! Foi tão boa. Peraí. Voltou. E Voltou. aí a gente entendeu que, bom, a pandemia ia durar muito mais tempo, né? A quarentena, a economia parada, enfim, todas as questões iam durar muito mais tempo do que a gente previa. Não tinha um plano, ainda não temos esse plano. Mas o nosso programa, mais do que nunca, era importante, porque é um programa que já parte desse recorte, né, de visibilizar e de contar histórias de pessoas negras de todos os lugares do Brasil, histórias variadas, né, de cultura, de política, de empreendedorismo. Então a gente precisava continuar falando dessas histórias, mesmo durante a pandemia. Então a gente adaptou o formato, né? Eu virei o apresentador, muito para facilitar, inclusive. Eu já era a voz do programa, eu já era a cabeça criativa, né? Que tinha uma equipe e todo mundo colaborava e colaborou muito para o formato, mas de alguma maneira o coração do programa passava por mim porque eu criava aquelas pautas, identificava aquelas pessoas e criava esse mosaico de vidas que a gente queria mostrar, visibilizar. E aí eu virei o apresentador, o AD, que já era o CEO, o head de marketing da Trace, também entrou para somar, um super parceiro, ativista, militante, dos movimentos negros, né? Porque são vários movimentos que se interseccionam. Eu, de várias maneiras, sou preto, sou negro, então estou junto, mas eu não faço parte de nenhum exatamente, eu faço parte de todos e quero olhar para todas as frentes e todas as intersecções e possibilidades. Sim, né? Você faz parte do movimento interseccional, é isso que você. Eu faço primeiro parte porque eu sou negro, então assim, meu corpo é político por si só. E eu entendi isso ao longo dessa caminhada e quero colaborar para que esse meu entendimento, essa minha, pelo menos, escuta, visibilidade, influência, de alguma maneira, traga junto pessoas para dialogar e para a gente transformar essa sociedade, né? E é isso. Essa é a minha caminhada. O programa é incrível. Queria que tivesse sido criado antes, mas é maravilhoso. Muito obrigado. A gente tem 20 segundos para acabar, então eu queria agradecer.
Muito obrigado por doar seu tempo aqui por aqui pra gente. E, muito obrigado. Obrigado, Fábio. Obrigado para todo mundo que acompanhou a live. Um beijo. Se cuidem. Fiquem. Tchau, gente. Obrigado também. Um beijo. Beijo.